Sendo assim, concedo a palavra aos doutores Raimundo César Brito Aragão, OAB 32147, e Renato Bastos Abreu, OAB 66530, procuradores do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e também urbanos, coletivos e passageiros sobre trilhos do Distrito Federal, Sindimetrô DF. Esclarecendo que nos termos do artigo 136, parágrafo 4 do Regimento Interno, Vossas Excelências disporão de até 15 minutos para proceder à sustentação oral das razões de defesa. Boa tarde, doutores Raimundo César e doutor Renato Bastos. Seja bem-vindo, a palavra está com Vossas Excelências. Boa tarde, excelentíssimos conselheiros, eminentes pares e colegas, advogados, a quem nos acompanha pelo YouTube. Nós queremos exercer aqui tecer aqui alguns comentários em relação à muito bem instruída peça do corpo técnico desse Tribunal de Contas, também do Ministério Público de Contas, no sentido de convergir, né, com muitos desses apontamentos, e apresentar também alguns outros pontos que o Sindimetrô reputa como bastante pertinentes para o prosseguimento dessa análise em relação à concessão patrocinada proposta pela CEMOB nesses autos que estamos aqui em discutir. De início, pontuamos a necessidade de alteração legislativa em relação à Lei Distrital número 4.011, com um pequeno acréscimo em relação ao que tem sido colocado. Ao nosso sentir, há uma necessidade de alteração tanto do artigo 6º quanto do artigo 7º, parágrafo 3º da Lei Distrital, no sentido de, além da possibilidade de concessão para uma empresa que não for a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, a gente tem essa possibilidade também da extensão do prazo máximo de 10 anos, que é incompatível com os 35 hoje, com 30 mais 5, né, que foi oferecido pelo governo do Distrito Federal. E nesses termos nós também elencamos aí o eventual risco de ilegalidade lá na frente, caso esse aspecto não seja superado. De nossas pesquisas no meio legislativo, nós não temos nenhum andamento claro nesse sentido. Participamos pelo Sindimetrô de audiências públicas lá com o pessoal da mobilidade, isso foi colocado lá, foi discutido, os próprios parlamentares que coordenam já estão cientes dessa questão, e é muito importante a gente colocar isso perante esse plenário em relação ao tema. Sobre o prazo de extensão, o prazo de 30 mais 5 que foi colocado foi muito analisado em cima da nova lei de licitações, e como nós temos uma lei específica, uma lei distrital, pelo princípio da especialidade, nós sustentamos o mesmo ponto de vista do Ministério Público de Contas, no sentido do prazo máximo de 10 anos, podendo ser prorrogado apenas por uma vez por igual período. Essa é a disposição que, se inalterada, a proposta hoje ela seria ilegal do ponto de vista dessa questão da lei distrital. Em relação também ao aspecto jurídico que a gente apresentamos já nesse processo na nossa primeira manifestação, subsiste uma necessidade de discussão do sistema de gratuidades. Ele é um sistema que vai exercer uma inegável pressão lá na frente, não apenas na questão do CAPEX, do OPEX e do VAC, mas também sobre uma situação de demanda populacional projetada, esperada, estimada lá na frente. Então, nós teríamos que ter uma discussão também, potencialmente, em relação a esse tema, e alteraria aí o artigo 272, inciso 2 da Lei Orgânica. Para além de todas essas inconsistências e ausências de fundamentos técnicos, científicos, técnico-financeiros, que já colocou o corpo técnico e o Ministério Público de Contas, nós temos aí também uma preocupação muito grande com os princípios da publicidade e eficiência administrativas. Em certo momento da peça do Ministério Público de Contas, nós temos aí a consignação de que a ausência de fatores relevantes em relação ao CAPEX e OPEX, quanto ao ajuste cambial que é necessário para os próximos anos, os planos de contingência que são necessários para os próximos anos, e o recálculo do custo de oportunidade, né, desse projeto, ele está sendo feito de uma forma que a gente não tem adequada compreensão da vantajosidade deste projeto nos dias de hoje. Então, nós temos aí, além desses aspectos jurídicos que eu coloquei,
uns aspectos técnico-financeiros. O último aspecto jurídico que eu quero discutir é a existência do decreto 30.011 de 2009 hoje, que no sistema integrado metrô e ônibus, nós teríamos que ter respeitado a proporção de 36% para 66%. E nós não temos essas garantias hoje no projeto, como tal foi apresentado pela CEMOB. E aí, partindo para os aspectos técnico-financeiros, nós queremos tecer um agradecimento inicial ao DIEESE, que nos auxiliou nesse processo, como fiscalização das entidades civis aí, né? E organizamos uma análise muito aprofundada também em relação a esse tema, e queremos destacar, né, primeiro, a inexistência dessas questões cambiais em relação ao CAPEX e OPEX, o plano de contingência, novamente, né, a questão da flutuabilidade da situação dos juros, que hoje no país nós temos uma situação diferente daquela apresentada em 2021 e nas outras rodadas, né, e tudo isso vai exercer uma influência muito grande no modo como nós pensamos essa concessão patrocinada a partir do que foi colocado pela CEMOB. Por fim, também gostaria de destacar que nós temos uma preocupação, que é uma preocupação externada já desde o início do processo, que é em relação à questão da demanda populacional. Nós tivemos aí um impacto inegável em relação aos efeitos da pandemia de coronavírus. Ainda no ano de 2022, nós estivemos 18% atrás da quantidade de embarques que a gente tinha pré-pandemia em 2019. Então, todos esses fatores, seja ele de situação financeira, né? Seja ele em razão das mortes que nós infelizmente tivemos, ou até da própria mudança da situação laboral das pessoas que hoje trabalham mais em casa, né? Tudo isso, ao nosso sentir, deveria estar refletido também nessas disposições e de uma forma mais adequada, né? E, por fim, gostaria de propor, além dos pontos que foram colocados pelo técnico, e pelo Ministério Público de Contas, gostaria de propor aí a consideração de Vossas Excelências um fato recente que indica aí para a gente que, neste momento, nós teríamos que discutir as nossas expectativas, os dados e todo o sistema de transporte a partir da conclusão desse estudo, né? Se nem esse estudo está atualizado, como é que a gente está discutindo neste presente momento a concessão patrocinada, né? Com base ainda na modelagem de São Paulo e defasada, né? Conforme muito bem colocou o Ministério Público de Contas nestes autos. Então, essa é a sugestão que o Sindimetrô coloca em relação a esse fato novo, um contrato no valor de 7,8 milhões, inclusive com preterição à Universidade de Brasília, escolhida a Universidade Federal de Santa Catarina, para finalizar o PDTU em apenas 16 meses. Aí eu acho que só nesse momento que nós teríamos uma adequada compreensão do sistema de transporte dos dois modais, né, metroviário e rodoviário, de uma maneira mais adequada. E aí a gente gostaria de colocar isso à consideração de Vossas Excelências. Passo a palavra aí ao doutor César. Muito obrigado novamente pela possibilidade dos despachos e pela possibilidade de sustentação oral aqui no plenário virtual. Senhor presidente, só uma questão. Quanto tempo me resta? É possível informar para que eu possa adequar a sustentação oral? 7 minutos. Obrigado. Senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiro relator, colegas advogados, colegas do Ministério Público e servidores da Casa. Nós estamos tratando da privatização de um bem da vida, para nós, enquanto cidadãos, que é o patrimônio público, e por ser um bem da vida e pertencente ao público, precisa mesmo, como tem feito o Tribunal de Contas, com muito cuidado, e o nobre relator com muito cuidado nas rodadas, ele precisa e deve ser protegido. Ainda mais quando esse bem da vida, ele procura dar efetividade a políticas públicas fundamentais, de transportar pessoas no seu ir e vir para o trabalho é dignidade da pessoa humana, como dizia Gonzaguinha, que o homem sem trabalho não tem honra, sem honra se morre, se mata. Ele transporta as pessoas para que possa visitar os seus parentes, visitar a sua família, que também é dignidade, já a Constituição fala no princípio da felicidade. Então, nós estamos tratando de bens da vida.
e exige de nós, por ser bem da vida, que não sejamos passageiros de uma privatização de portas fechadas. Ela precisa ser cada vez mais aberta, e é isso que o Tribunal de Contas tem feito, e a importância para isso, já nos autos juntados do parecer do Ministério Público de Contas, já que citado pelo próprio relator, do relatório da análise técnica do Tribunal de Contas, também já citado pelo relator e ratificado pelo Ministério Público, e pelo DIEESE. Então, todos esses dados demonstram para nós que não há condições para julgar agora ou autorizar agora uma privatização que vai demorar por mais de 30 anos. Não há arrependimento eficaz. Aliás, essas políticas públicas, no que se refere a arrependimento eficaz, e as políticas públicas são caras, tanto é que nós injetamos ainda valores enormes no sistema de transporte de ônibus e injetamos valores também para o próprio metrô, e que precisa ter muito cuidado, porque senão estariam frustrando políticas públicas para um projeto, repete-se, de mais de um ano. E ele se torna mais inseguro ainda porque ele precisaria de adequação legislativa. Não há uma adequação legislativa. Ao contrário, há uma proibição à privatização sem autorização da Assembleia. Ora, como é que nós vamos discutir processos que têm influência na política pública, na venda do patrimônio público, e, ao mesmo tempo, não ter a garantia da modificação legislativa desse tempo? E há alguns aspectos que nós queremos colocar, além daqueles já previstos no parecer, na avaliação também interna, já citado também aqui pelo meu colega Renato, é que os parâmetros que foram utilizados foram do metrô de São Paulo. Ora, nós sabemos que são completamente diferentes da realidade brasileira. Lá em São Paulo, aliás, desculpe-me, relator, que quem diz isso não sou eu, foi o secretário de Mobilidade Urbana, em entrevista ontem na Globo, dizendo, olha, é um absurdo comparar o sistema nosso com o de São Paulo. E ele tem razão. Ele tem razão, porque não se pode comparar o que é absolutamente diferente em mobilidade, em tempo, em população. E esses dados foram com comparações absolutamente equivocadas. Também não há definição clara na proposta, e aí tem que ficar preocupado, porque nós estamos falando de patrimônio público, sobre a assunção dos débitos do metrô. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, esses débitos, justamente precatórios, estariam sendo pagos pelo GDF, porque seria aquele que é o maior patrocinador e o maior investidor do metrô. Ora, como ficariam esses créditos dos precatórios? Será que vamos repetir essa fórmula perversa em que o poder público fica com a parte pobre e entrega para a iniciativa privada a parte ruim? É o que nós chamamos aqui, que no Brasil, infelizmente, nós temos o que se pode dizer de capitalismo com seguro estatal. O Estado banca, o Estado gasta, mas dá o seguro para o privado não tem risco. Como é que ficaria essa definição dos débitos? E os que estão em curso? Será que essa definição está clara? As ações que estão em curso? Então, por isso que é muito importante a definição, e nós não temos elementos para definir em matéria definitiva sobre essa transferência de um bem fundamental, um bem da vida, como aqui iniciei. E também não há nenhuma garantia aos servidores. Os servidores do metrô são estáveis. E as experiências que nós temos, infelizmente, da privatização, é de demissão de servidores. Então, essa matéria também precisa estar clara. Então, por isso que, juntando as questões já levantadas, repito, pelo Ministério Público de Contas, pela sua auditoria, e o parecer do DIEESE acostado aos autos, a sustentação do meu colega Renato, é preciso que esse processo seja arquivado ou, não sendo arquivado, que possa ser atendida essas definições, para que, se decidido for a autorização para a privatização do metrô, que, aliás, seria um debate final com a Assembleia Legislativa, se faça não de porta fechada, mas se faça extremamente de porta aberta, para que possamos manter a política pública de locomoção da cidadania, da locomoção da classe trabalhadora, com certeza de que essa locomoção é uma locomoção
que garante a integridade do patrimônio público. Por isso, pedindo a atenção e agradecimento por ter nos ouvido na sustentação oral, agradecer especialmente o relator, porque tem sido, da condução desse processo, e aliás, como faz parte de sua própria história, um garantidor da transparência e um garantidor que aliás, que é a razão de ser da própria criação dos tribunais de contas, um garantidor do princípio da transparência, da moralidade e da legalidade no trato da coisa pública. É o que se requer, excelências. Ultimada a sustentação oral de defesa, a razões de defesa, devolvo a palavra ao conselheiro relator Renato Rainha. Pois não, presidente. Como eu disse, eu vou